E agora vamos falar de uma oportunidade que tem um certo peso no mercado. Muitas pessoas falam sobre essa tese, sobre essa oportunidade, as empresas também têm muito interesse, né, sobre esse tipo de oportunidade, que é a limitação da base de cálculo da contribuição de terceiros em 20 salários mínimos. O impacto financeiro disso daqui, a depender do tamanho, do volume financeiro da folha de salário, o impacto financeiro na empresa vai ser gigantesco, né? Qual que é a estrutura desta possibilidade? Então, nós sabemos que a gente tem a contribuição previdenciária patronal, que recai sobre a folha de salário. Isso é a contribuição patronal, o INSS patronal, que o empregador, a empresa paga sobre a folha. E além desses 20% que é a contribuição patronal, que recai sobre a folha, as empresas também pagam a contribuição de terceiros, que é o sistema S, que algumas pessoas também falam, SESC, SEBRAE, SENAC e tudo mais. Essa contribuição de terceiros corresponde a 5,8% sobre o valor total da folha também. Só que aí o que acontece? Lá em 1981 existia uma lei que regulamentava a contribuição patronal e a contribuição de terceiros. A patronal, 20% sobre a folha, e a contribuição de terceiros, 5,8% também sobre a folha. Só que lá naquela época, ambas as bases de cálculo eram limitadas em 20 salários mínimos. A base de cálculo nessa situação que eu estou te falando aqui, só para a gente deixar bem amarrado, a base de cálculo da contribuição patronal e da contribuição de terceiros é a folha de salário. Só que lá naquela época, em 1981, esta base de cálculo da folha de salários era limitada em 20 salários mínimos. Isso quer dizer que não interessa se a tua folha era de 1 milhão, 2 milhões, 500 mil e assim por diante. Aplicavam-se essas alíquotas de 20% e 5,8% sobre, no máximo, 20 salários mínimos. Era sobre a folha, no entanto, sobre, no máximo, 20 salários. Se a tua folha não chegasse até 20 salários mínimos, ela aplicaria o valor total da folha. Só que se ela ultrapassasse os 20 salários mínimos, ela chegava nesse teto e aplicava a alíquota. Não pegava o valor total da folha. Joia? Aí o que aconteceu? Em 1986 veio outra lei, revogando a limitação de 20 salários na base de cálculo, e aqui eu chamo a atenção, revogou a limitação na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Os 20% que recaíam sobre a folha perdeu o teto de 20 salários mínimos. Agora é sobre a folha total mesmo, sobre a totalidade dessa folha. Só que essa lei não revogou a limitação de 20 salários na base da contribuição de terceiros. Quando ela foi publicada, ela não mencionou absolutamente nada no que diz respeito à contribuição de terceiros. Sendo assim, pelo fato da vigência plena desta lei de 81, o contribuinte ele pode, querendo ou não, aplicar, ele tem a faculdade de aplicar a lei que mais o beneficie, né? Nesse caso, numa contribuição de terceiros, se ele aplica 5,8 sobre o valor total da folha, seguramente que se ultrapassa os 20 salários mínimos vai ser pior para ele. Então ele pode aplicar uma lei que limite essa base de cálculo, como é a existente lá de 1981. Né? E aonde que a gente identifica também essas possibilidades, né? Como que a gente calcula esse tipo de situação? Também com a folha de salário. Né? Esse aqui é o resumo da folha, como a gente já vem trabalhando com esse daqui. Vamos pegar um caso concreto, um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o salário, a folha de salário total dessa empresa é 2.629.000. É bem mais, tá? Eu só não quero trabalhar muito lá para baixo para também não ficar complicando muito o negócio. Vamos supor que a folha total dessa empresa é esses 2.629.000, tá? Se a empresa não aplica a lei de 81, ela aplicaria 5,8% sobre esses 2.629.000, né? Daria um valor bem relevante, concorda? Ficaria aí na casa seguramente aí de quase 200 mil, se não mais, né? Já a empresa que aplica a lei de 81, ou que tem esse entendimento de que pode aplicar a lei de 81, ou que ganhou uma ação, ou que vem questionando isso na justiça, ela pode, obviamente, uma vez que tem essa possibilidade, limitando essa base de cálculo da contribuição de terceiros em 20 salários mínimos, ela aplicaria 5,8% sobre o teto de 20 salários mínimos vigente à época desse período de apuração.
Então vamos supor que nesse referido mês aqui, de setembro de 2023, a limitação de 20 salários mínimos seja de R$ 25.000, né? 20 vezes o salário mínimo corresponde a R$ 25.000, você aplicaria 5,8% sobre, no máximo aqui, R$ 25.000, que daria uma contribuição de aproximadamente R$ 1.500, né? A diferença é muito grande, veja. Num primeiro momento, se você aplica 5,8 sobre esses 2 milhões e pouco, você estaria pagando cento e poucos mil. Aqui você estaria pagando, com a lei de 81, R$ 1.500. A diferença é gigantesca, né? Então, nesse caso, é um tema de grande impacto financeiro. A maioria das empresas vem trabalhando esse tipo de assunto, né? Já vem entrando com ações, se valendo de algumas situações referente a esse tipo de tema, e de fato o importe financeiro é relevante, né? Então essa é a limitação da base de cálculo da contribuição de terceiros em 20 salários mínimos.